Rafael Veiga pistolou, Rafael Veiga sentiu, Rafael Veiga falou a verdade sobre a visão da temporada do Palmeiras e sobre rivais que terminaram a temporada abaixo do Palmeiras, porém fazendo mais festa. Vamos falar sobre isso aqui. Antes você vai dar um like no vídeo, vai se inscrever, vai ativar o sininho, rumo a 280 mil inscritos por aqui. Olha o QR Code da AG. Hoje tem Botafogo no Intercontinental, tem Champions League, muitas oportunidades de diversão do site da AG, sempre com responsabilidade, com 18 anos ou mais, apontando a câmera para o QR Code que está aqui na tela. Muito bem. Vamos lá, sobre o Botafogo no Mundial, eu falarei amanhã, uma análise do jogo de hoje, porque a gente manteve aqui o padrão de lançar o vídeo ao meio-dia, o horário que a galera já se acostumou, bom almoço aí pra todo mundo, e o jogo é às 2. Então a gente teria pouco tempo de vídeo no ar, fazendo uma prévia de Botafogo e Pachuca. Não faria muito sentido, mas no vídeo de amanhã a gente com certeza vai tratar disso. Bom, o Veiga esteve no prédio da TV Gazeta essa semana pro troféu Mesa Redonda. E aí ele foi perguntado sobre a temporada 2024 do Palmeiras, uma temporada que ficou abaixo da expectativa porque o Palmeiras não conseguiu grandes títulos, conseguiu apenas o Campeonato Paulista. Perdeu a Supercopa do Brasil nos pênaltis para o São Paulo no início do ano, lá em Minas Gerais. Saiu nas oitavas da Copa do Brasil para o Flamengo, numa partida no Maracanã péssima, uma das piores do ano. Saiu nas oitavas para o Botafogo na Libertadores, aliás, foi superado pelo Botafogo também no Brasileiro, quando perde os 2 jogos, e o jogo que impacta muito é o da 36ª rodada, dentro de casa, e o título brasileiro não vem. É o que eu sempre digo aqui, só rapidinho, e depois eu volto do fio do Veiga. Pegando o sarrafo, eu uso sempre esse termo, o sarrafo, que o Palmeiras estabeleceu para ele próprio, é normal você achar que a temporada foi ruim. Claro, porque o Palmeiras se colocou no topo do futebol brasileiro, com muitas conquistas, com o melhor treinador do futebol brasileiro, na minha opinião, continua sendo, apesar do ano difícil, dos 2 anos mais difíceis de trabalho, porque o ano passado, apesar do título brasileiro, o Abel cometeu muitos erros na Libertadores, ainda continua sendo o melhor técnico do Brasil, para mim, então normal a chateação, a frustração. Ah, mas brigou pelo título até a última rodada, foi vice-campeão e só não foi campeão porque tinha um super Botafogo. Tá bom, mas isso não tira o gosto ruim de quem não conseguiu um título grande na temporada e tá se acostumando a ganhar título grande toda a temporada. Então, isso pra mim é ponto pacífico. Só que aí eu vou avançar no que o Veiga disse, porque ao mesmo tempo que a gente pode dizer que o ano não foi bom, que foi frustrante, que ficou abaixo do esperado, né? Que ficou um gostinho ruim na boca e tal, também não dá pra dizer que foi tudo ruim. E o Veiga vai nessa linha de argumentação. Então eu vou ler aqui o que o Veiga disse lá no troféu Mesa Redonda essa semana. Abre aspas. A gente ganhou tanta coisa que quando não acontece parece que está tudo errado. A gente sabe o caminho das vitórias. As coisas ano que vem vão melhorar. Fecha aspas. Eu concordo. Um time que o ponto é, saiu das Copas muito cedo. Isso é grave. Sem dúvida, isso aí ficou muito, mas muito abaixo. Equipes muito piores que o Palmeiras foram mais longe na Libertadores. O Peñarol, que é um horror, é uma titica, foi para a semifinal da Libertadores, eliminou o Flamengo. O Palmeiras poderia ter avançado. Claro que no cruzamento ele bateu com o campeão, né? Ele acabou batendo com o Botafogo. Mas ainda assim é frustrante cair em 2 oitavas de final. Agora, não dá para dizer que tá tudo errado. O time foi vice-campeão brasileiro. O time competiu até o final pelo título brasileiro contra um Botafogo muito bem ajustado, muito bem encaixado, que investiu muito. E eu acho que essa é uma das explicações também para aquilo que tem acontecido com o Palmeiras. Falei sobre isso aqui no vídeo da segunda-feira, quando analisei um pouquinho a última rodada do Palmeiras, desse perfil conservador da Leila Pereira na hora de investir. Aliás, caramba, não posso deixar de falar disso aqui, não. Saiu a notícia de que no domingo, no vestiário, a presidente foi pra cima do elenco, né? Fez cobranças duras do vestiário pela postura do time na derrota pro Fluminense. E na boa, eu acho que há momentos... Dirigente não tem que estar dentro do vestiário toda hora, não tem que ficar dando pitaco em escalação de técnico. Dirigente dirige, jogador joga, treinador escala, cada um na sua. Mas de vez em quando dá um chacoalhão, é o teu patrão, né, irmão? Ela que paga o cheque, né? Ela que assina o negócio. Na hora de dar uma dura, quando uma meta não é alcançada, firmar uma posição de cobrança, cara, eu acho válido. Se de fato o que aconteceu no vestiário do Allianz Parque no domingo foi aquilo que foi relatado na segunda-feira, essa cobrança dura da presidente Leila Pereira, eu acho corretíssimo.
Corretíssimo. O jogador precisa aprender a conviver com cobrança também. O jogador, às vezes, é muito milindrado. Tem que cobrar, ué. O objetivo não foi alcançado. E a postura do Palmeiras em alguns jogos. Aí eu vou falar do Veiga também sobre o jogo grande. Mas voltando pro fio aqui. Não dá pra dizer que foi tudo ruim. Mas foi frustrante. Claro que foi frustrante. Mas o time foi vice-campeão brasileiro. Vamos seguir aqui no que o Veiga disse, porque a outra frase, essa sim é que tá repercutindo mais. Abre aspas. Acho engraçado que a gente chegou em segundo lugar e as pessoas falam como se estivesse tudo errado. Outros times que estão embaixo da gente comemoram como se fossem campeões. Fecha aspas. O recado está muito claro, direto ao Sport Clube Corinthians Paulista. Mas não tem a menor dúvida que ele está dando uma cutucada no Corinthians, que terminou em 7º. E no domingo, o segundo colocado do campeonato terminou frustrado, o torcedor pelo menos, né? Terminou chateado, terminou alguns irritados, e o 7º colocado terminou comemorando. Do ponto de vista frio da tabela, soa como um absurdo. Tá bom, o segundo colocado é muito melhor do que o 7º, né? O segundo colocado brigou pelo título, o 7º não brigou em nenhum momento. Só que a análise do futebol não é tão simplória assim, gente. Não é? Que é o que eu sempre digo. Se a gente for só analisar resultado e colocação de tabela, coloca o famoso tabelão da placar aqui, o vídeo ao invés de durar 20 minutos, dura 30 segundos. Ganhou, tá bom. Perdeu, é péssimo. É simples. Só que nós estamos falando de mais coisas, né? Nós estamos falando de análise de processos, nós estamos falando de contextos, nós estamos falando de desempenho, nós estamos falando de corresponder ou não às expectativas. Um claramente superou as expectativas, o outro não. O outro ficou abaixo, mesmo ficando à frente da tabela. Então, qual é o meu ponto aqui dessa fala do Veiga? O vice-campeão não pode ser tratado como um time horroroso, descartado, nada presta, nada serve. Não, gente, ele foi vice-campeão brasileiro, ficando a 3 pontos do campeão num campeonato duríssimo como o brasileiro. Duríssimo. Isso precisa ser exaltado. Agora, não há dúvida de que na reta final do campeonato, o Corinthians foi um time que empolgou mais o seu torcedor. Não há dúvida de que na reta final do campeonato, o Corinthians conseguiu uma superação. Tudo bem que a gente tem que levar em consideração como cada um partiu. Um estava brigando contra o rebaixamento. O Palmeiras não passou nem perto disso. O Palmeiras não passa perto disso, né, Abel? Essa não é a realidade do Palmeiras. O Palmeiras não briga para não cair. O Corinthians brigou. Se o Corinthians não tivesse feito a janela que fez no meio do ano, o Corinthians fatalmente cairia ou chegaria muito ameaçado na última rodada. Então, se esperava pouco do Corinthians e muito do Palmeiras. E a sensação de, na última rodada, o 7º colocado comemorar mais do que o segundo, olhando para o contexto, se chega um cara da Irlanda aqui que não viu nada que aconteceu no campeonato, ele só viu a última rodada, ele vê essas duas coisas acontecerem, ele vai falar, nossa, mas que viagem. Agora, quem acompanhou o brasileiro vai entender perfeitamente. O Corinthians terminou o campeonato com 9 vitórias consecutivas, jogando um grande futebol. Tinha um atacante lá, que a torcida já achava que não tinha mais jeito, que era bagre, que dava canelada na bola, que de repente terminou o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro com a melhor temporada da vida. A virada, o 180 que o Corinthians dá no segundo turno do Campeonato Brasileiro é digno mesmo de comemoração. Então quem viu o Campeonato Brasileiro entende perfeitamente, o Corinthians tem muito o que comemorar. A gente vai dizer que a temporada foi melhor que a do Palmeiras? Não. Não. E olha que o Corinthians chegou em 2 semifinais de Copas, hein? Só que o Corinthians brigou para não cair. E o Corinthians, no Campeonato Paulista, foi eliminado na primeira fase. Gente, no Paulistão, o Corinthians foi eliminado com 1 rodada de antecedência. Não nos esqueçamos disso. Então, é só para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu acho que tem uma cutucada, uma sentida do Veiga. Tem um pouco disso? Tem. Mas tem verdade aí e tem sentida na fala. A verdade não tá tudo ruim. A temporada do Palmeiras foi melhor que a temporada do Corinthians. Concordo com o Veiga, não dá para dizer que tá tudo errado. Agora, é normal, e aí eu discordo do Veiga, o 7º colocado nesse contexto comemorar mais o fim do campeonato do que o segundo. Em questão de meta alcançada, de expectativa criada. O Corinthians não esperava brigar pelo título. O Corinthians não esperava chegar na pré-Libertadores e chegou.
O Palmeiras esperava ser campeão. O Palmeiras esperava pelo menos ser semifinalista das Copas, ou finalista das Copas, ou ganhar uma das Copas, e ele ficou muito longe disso. Então, tem a avaliação, precisamos separar as duas coisas, a avaliação do todo da temporada e os recortes específicos de cada período. Sabe aquela coisa do, a última impressão é a que fica? A última impressão do Corinthians foi de festa, foi de um grande futebol. E a última impressão do Palmeiras foi de um time que em jogos grandes, o último grande jogo, é o jogo em casa contra o Botafogo na 36ª rodada, quando o time assume a liderança na rodada anterior, ele chega na casa dele dependendo de um empate para continuar à frente, e ele perde o jogo, e ele toma 3 gols dentro de casa. Então é normal que um esteja eufórico, o outro não. Como também é normal dizer que, apesar disso, óbvio que a temporada do Palmeiras foi melhor. O Palmeiras levantou título esse ano, o Corinthians não levantou. O Palmeiras brigou para ser campeão brasileiro, o Corinthians nem perto disso. O Corinthians estava fazendo conta para não cair, teve que ir desesperado no mercado. Então, as duas realidades estão postas aí. Agora, também não dá pra ficar regulando, né? Não é crime o cara comemorar porque, ora, meu Deus do céu, qual é o crime? Comemorar o 7º lugar, uma vaga de Libertadores? Nossa, é pra comemorar mesmo, Veiga. Aí não dá pra ser muito sommelier de comemoração nessa hora, né? E aí eu vi que essa fala do Veiga começou a gerar um debate muito grande também sobre os números dele na temporada. Ah, porque foi uma temporada baixa, porque foi uma temporada ruim. Ah, não, porque mal ou bem ele ainda fez 20 gols na temporada, mesmo numa temporada ruim ele foi importante. Qual é a minha leitura? Ele terminou com 27 participações pra gol. Ele marcou 20 gols e deu 7 assistências. Menos do que no ano passado. No ano passado ele terminou com mais participações para gol. Foram 34, se não me engano. 34. 18 e 16. Foi isso, no ano passado. Então a temporada dele é inferior à anterior. A temporada do Veiga é uma temporada de altos e baixos. De muita oscilação. Só que eu preciso fazer um ponto aqui. O Palmeiras como um todo oscilou. Porque eu vejo, por exemplo, uma crítica ao Veiga sobre sumir em jogos grandes. Ah, o Veiga não apareceu. Qual foi o jogo grande que o Veiga apareceu esse ano? Me diga qual jogador do Palmeiras apareceu num grande jogo esse ano, né? O Estevão ainda contra o Botafogo tentou alguma coisa e tal, mas foi um ano em que, como um todo, o Palmeiras oscilou. E eu acho que quando vários jogadores têm problemas ao longo de uma temporada, isso é um problema da comissão técnica. Isso é uma questão muito mais de comissão técnica. Porque um jogador oscilar pontualmente, 2 jogadores irem mal, normal, terem uma queda de uma temporada para outra, tá tudo certo. Faz parte da vida do atleta. Não dá para render sempre no mesmo nível, a não ser os extra-séries. Agora, quando isso é coletivo, quando isso é uma coisa conjuntural, opa, temos um problema maior aí, e acho que foi da comissão técnica do Palmeiras nesse ano. Acho que tem várias questões de fim de ciclo ali, de gente que, beleza, Dudu não dá mais, Rony não dá mais, tem Flaco Lopes, eu acho que é um bom atacante para uma composição de elenco, mas o Palmeiras precisa de um camisa 9. Palmeiras nunca, repito, nunca teve um grande, um incontestável camisa 9 na era Abel Ferreira, e mesmo assim ganhou um monte de título, imagina se tivesse. Então, acho que todo mundo oscilou de uma maneira esse ano. E o Veiga também. Mas, apesar disso, apesar de uma temporada ruim para o sarrafo que o Veiga estabeleceu para si próprio, usando de novo, foi uma temporada de 20 gols, onde ele foi um dos artilheiros do time no Campeonato Brasileiro. E essa crítica, e aí eu vejo a comparação Veiga-Garro também. Ah, mas olha aí, muito mais que o Garro. Não, o Garro é muito melhor, o Garro é muito mais técnico. Acho que eles têm estilos diferentes. Mas só uma coisa aqui. O que o Veiga tá ouvindo sobre sumir em jogos grandes, supostamente sumir em jogos grandes no ano, o Garro também ouviu. O Garro foi massacrado, criticadíssimo e com merecimento, com justiça, pela atuação em Avejaneda contra o Racing na semifinal da Sul-Americana, uma atuação apagadíssima. O Garro entrou no derby muito pressionado. Opa, tem que resolver, ainda mais porque veio logo depois da eliminação pro Racing. Vamos ver se o Garro é cara de jogo grande mesmo. Foi lá e fez gol no Clássico. Mas essa crítica também foi feita ao Garro, a mesma crítica que foi feita ao Veiga no Palmeiras. Eu acho que, nesse ano, as questões foram muito mais coletivas do que individuais do Palmeiras. Foram muito mais de investimentos do que de qualquer outra coisa. E acho que esse deveria ser o norte para a próxima temporada. O ponto de partida é o Palmeiras, com o Botafogo sendo agressivo do jeito que é, com o Flamengo com um novo presidente que muito provavelmente já vai querer marcar o início da gestão com uma grande equipe, com o Fortaleza que faz um trabalho fantástico do Vojvoda. Gente, o sarrafo tá muito alto. O Palmeiras vai precisar investir. Não tem jeito. Um clube que fatura na casa de 1 bi
vai precisar ser mais agressivo no mercado. Ou o Palmeiras vai se contentar com a situação dos últimos anos. Eu acho muito difícil. Eu acho que o Palmeiras vai dar esse salto. Ciclos precisam se encerrar e o Abel precisa ter mais peças à disposição. Porque há anos, há uns 3 anos que a gente ouve esse negócio do Palmeiras. Não, o Abel resolve. O elenco é curto, não tem muita opção, tem que contar com um garoto, mas o Abel dá um jeito. Gente, não é assim. Isso no médio e longo prazo não se sustenta. Isso pode ser a realidade isolada de uma temporada, vai. Isso pode ser circunstancial, mas isso não pode ser a regra. O Palmeiras, se ele quiser competir com a galera que está gastando muito, ele vai ter que gastar muito também, porque ele arrecada muito. É isso, foi um combo de assuntos aqui que a gente puxou através dessa fala do Veiga no Troféu Mesa Redonda. É possível, né, com uma frase extrair um monte de coisa, né, e eu acho que a gente conseguiu fazer isso no vídeo de hoje. O que você pensa? As duas coisas, né? Quem fez a temporada melhor, na sua opinião, Palmeiras ou Corinthians? Pra mim é bem tranquilo. E sobre a comemoração do Corinthians no final, o que você pensa? Concorda com o Veiga? Discorda do Veiga? Deixa nos comentários aí. Te vejo hoje na Champions, às 5 a bola rola para Dortmund e Barcelona, confronto direto por vaga nas oitavas de final, jogão, 5 da tarde, exclusivo hoje na TNT e na Max, eu vou narrar, espero você lá. E amanhã a gente se encontra aqui no canal de novo, muito provavelmente, não, com certeza nós vamos falar de Botafogo e Pachuca, ou será o único assunto do dia, ou teremos mais algum assunto junto desse amanhã, tá bom? Amanhã a gente se vê. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.